Eu queria agradecer em nome da FENOP, a Federação Nacional que representa as empresas de operação portuária. Queria agradecer ao MAPA, à CEF, a antiga CEF, agora Ministério, Secretaria Nacional de Portos, do Ministério dos Transportes. Agradecer a ANTAC pelo convite, a conversa produtiva que tivemos lá, né, para quando fomos informados e convidados para o evento de hoje, e agradecer a presença de todos e destacar, como já foi dito, nós temos aqui operadores portuários, representantes de operadores portuários de fora daqui de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, e teremos também hoje uma palestra aqui muito positiva do operador portuário que trata e que faz a operação de carga viva aqui em Rio Grande. E esse evento depois teremos a oportunidade do operador que realiza lá no Pará também de se apresentar e demonstrar as operações de lá. E é um evento que está sendo extremamente positivo por essa troca de informações, o momento, não é? O start talvez desse evento, a motivação pode não ter sido uma motivação agradável, mas ela com certeza poderá gerar instrumentos muito positivos para a competitividade do país, né? Então, a gente, como FENOP, agradece muito a oportunidade que temos hoje aqui para dialogar. Nossa responsabilidade, então, é de fazer um destaque, uma apresentação sobre a figura da operação portuária, como é, de maneira geral, como é que funciona a questão da atividade portuária, e depois um operador que faz essa carga, que opera a carga viva aqui no Porto, vai falar especificamente sobre a operação desse tipo, dessa modalidade e aqui, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Primeiro, fazer uma apresentação rapidinha sobre a FENOP. Como já dissemos, a FENOP é a federação do sistema federado, né, mas representando o segmento empresarial, que representa 352 empresas privadas e, dentre elas, 37 públicas, que são as administrações portuárias, mas praticamente 90% das empresas são essencialmente privadas, que realizam as operações portuárias, que fazem a movimentação da carga dentro do porto, envolvendo carga e descarga do navio, né? Essas empresas estão localmente representadas pelos que a gente chama de SINDOPs, são os sindicatos das empresas portuárias em cada estado ou em cada cidade portuária. São 20 sindicatos que congregam essas empresas nos portos brasileiros. A FENOP, então, é uma entidade do sistema federado e onde a grande maioria dos operadores atua dentro dos portos organizados, representada por meio dos seus sindicatos locais. A FENOP foi fundada em 1994, menos de um ano da aprovação da lei de modernização portuária, a lei que efetivamente implantou um novo modelo portuário no Brasil, que foi a Lei 8.630 de 1993. Né? A gente costuma chamar a verdadeira Lei de Modernização Portuária. Né? Para que a gente possa seguir um pouquinho aqui na questão específica da operação portuária, permitam-nos fazer um destaque inicial sobre o modelo portuário, que é a prática mundial, e o modelo portuário que nós temos hoje no Brasil, que precisa urgentemente ser revisto. Nós temos hoje, nós vamos mostrar aqui rapidamente, um modelo portuário totalmente desvirtuado, anacrônico, para não dizer esquizofrênico. E ele precisa de uma revisão urgente, sob pena de nós continuarmos tendo problemas de perda de competitividade na logística de comércio exterior. Né? Quando a gente fala de modelos portuários mundiais, a gente precisa se lembrar, e eu não vou ficar contando a história aqui, que o sistema portuário no mundo ele foi evoluindo ao longo do tempo de acordo com as características de cada época. Né? Na verdade, o sistema portuário no mundo surgiu como um sistema portuário privado. Os primeiros grandes portos
da história da humanidade eram essencialmente empresas privadas que implantavam sistemas portuários, implantavam suas redes de navegação, né? Então, era o chamado private port, né? Ele já foi o modelo mundial, né? E atualmente só 2 países do mundo, só 2, têm esse modelo implantado recentemente. E pelo que a gente sabe, já tivemos a oportunidade e o privilégio de visitar praticamente todos os portos do mundo, e pelo que a gente sabe, o governo inglês hoje tem um certo arrependimento de ter implantado no seu país um modelo portuário exclusivamente privado. Na época do governo da Margaret Thatcher, ela entendia que o Estado estava quebrado, não tinha mais o que fazer, os portos da Inglaterra estavam absolutamente sem competitividade nenhuma, então ela simplesmente fechou todos os portos públicos e liberou para a iniciativa privada. Então hoje somente a Inglaterra e Nova Zelândia têm apenas porto privado, não existe porto público em parceria com a iniciativa privada. Na evolução do sistema portuário, houve então um outro passo no chamado Service Port, onde o poder público cuidava de tudo, mas tinha a possibilidade de alguma atuação da iniciativa privada, e depois passou-se para o Tool Port, onde você já começava a ter uma atuação mais forte da iniciativa privada, porém somente fazendo operação, né? Diferentemente do modelo que a gente tem no mundo hoje, que é o Land Port, onde a iniciativa privada investe na estrutura e faz a operação portuária, né? O modelo portuário de sucesso do mundo, considerado de melhores práticas mundiais, é o chamado Landlord, onde há, na verdade, uma parceria público-privada, onde o poder público cuida da infraestrutura do porto, da administração do porto, e ele entrega por arrendamento para a iniciativa privada uma área, e a iniciativa privada investe num terminal e realiza as operações portuárias. Esse é o conceito do landlord, e que é o conceito adotado por praticamente todos os países do mundo. Todos os portos que vocês pensarem aí, que são portos de sucesso do mundo, são landlord. Então, se vocês pensarem em Rotterdam, na Holanda, landlord. Se vocês pensarem no modelo portuário nos Estados Unidos, Los Angeles, Long Beach, Houston, landlord. Se vocês pensarem na Europa, né, em Hamburgo, pensar em Le Havre, na França, Hamburgo, na Alemanha, landlord. Se vocês pensarem em Singapura, é landlord. Se vocês pensarem em Hong Kong, é landlord. E se vocês pensarem na China, é landlord. É a parceria público-privada, onde existe uma parceria perfeita entre poder público e iniciativa privada. Para vocês terem uma imagem mais rápida do que é o modelo landlord, é como se fosse um empreendimento de um shopping center. O dono do shopping center, a empresa que constrói, né, a estrutura do shopping e que depois aluga o espaço para o lojista, esse dono é o cara que cuida, é o poder público que cuida do porto. E o lojista que pega aquele espaço lá de uma loja e faz lá uma reforma, e um resolve vender sapato, o outro vende roupa feminina, o outro vende café, são os empresários que investem nos portos, implantando um terminal de containers, um terminal de grãos, um terminal de veículos e realizando as operações. Então, um shopping center é um modelo muito parecido com o modelo portuário landlord. Então, esse era o modelo mundial de sucesso, e é o modelo que estava na 8630 de 93. O Brasil, quando implantou a lei de 93, implantou o modelo de sucesso do mundo, né? Infelizmente, implantou atrasado pelo menos 20 anos, porque esse modelo de sucesso invadiu a Europa, Estados Unidos, tudo principalmente a partir da década de 60, né, com a implantação dos containers, que revolucionou o sistema portuário. O Brasil tinha uma lei perfeita, precisava de algumas adequações, como qualquer legislação, né, mas o governo, através de uma medida provisória, 595, implantou a atual lei portuária, que não foi debatida, não foi discutida,
foi implantada por uma medida provisória e implantou no Brasil o que nós, né, chamamos, eu pelo menos chamo, de mixport. O Brasil é o único país do mundo que misturou dois modelos. Misturou esse com esse aqui. E a gente até hoje está se questionando como é que isso vai funcionar, né? Porque você tem problemas sérios com relação a isso. Esse modelo portuário brasileiro, se nós formos fazer uma comparação rápida com o que tinha na lei anterior, com o modelo portuário e o que ele tem, a gente vai perceber que no começo parece que é muito parecido, né? que ele é quase a mesma coisa, mas daqui para frente você já começa a perceber diferenças. E aí você vem para as questões da gestão portuária. A Lei 8.630, por exemplo, incentivava a descentralização, que é o modelo de sucesso no mundo. Outra coisa que é bom destacar, todos os portos referenciais do mundo são administrados localmente. Não existe nenhum porto de sucesso no mundo administrado pelo governo central. Nenhum. Então, aqui eu posso dizer, não existe nenhum. Então, a anomalia que nós ainda temos no Brasil de governo federal administrando o porto é uma outra demonstração do absurdo do sistema portuário que a gente ainda tem, né? Os portos, a grande maioria dos portos são administrados pelos municípios, né? Ou em parceria de municípios com os estados. Modelo portuário só com o estado também não é um bom exemplo, porque você potencializa muito disputas políticas em cima disso, né? A lei incentivava a descentralização, o modelo portuário, ele é um modelo descentralizado, né? Esses portos todos que eu acabei de dizer para vocês são administrados pelos municípios ou municípios dos estados, inclusive na China. Todos os portos que vocês já ouviram falar da China, Ningbo, Xangai, são administrados e a autoridade portuária é a autoridade do município, tá? Não existe autoridade federal em nenhum porto de sucesso do mundo, tá? Infelizmente a nova lei criou um modelo de gestão totalmente centralizado. No Brasil hoje, quem é a autoridade portuária efetiva é o Ministério do Governo Federal que cuida dos portos, né? A administração portuária é chamada de autoridade portuária, mas não tem autoridade mais nenhuma. A administração portuária local perdeu todas as suas competências de gestão local. Só existe hoje uma questão que a administração portuária local pode decidir sem consultar ninguém: servidão de passagem, só, né? Porque todos os demais, ela depende de autorização do Ministério que cuida de portos ou da ANTAQ, né? A administração portuária do modelo anterior era a governança corporativa, como é o modelo mundial. O modelo mundial é governança corporativa, com conselho tipo CAP que existia, né? Isso existe inclusive na China. Vou sempre destacando, porque fala-se muito do sistema portuário chinês, a gente precisa falar isso. O modelo mundial é esse, governança corporativa. Hoje a administração portuária é isolada e reduzida. Ela perdeu praticamente todas as suas competências, né? A autonomia, os portos a lei estimulava a autonomia financeira. O modelo portuário mundial tem a autonomia financeira como regra. O conceito de porto autônomo é o conceito adotado em todos os grandes portos do mundo. E aí, talvez alguns estejam falando, como autonomia financeira? Como? Porto precisa de dinheiro do governo para poder fazer obras. Não. Porto eficiente do mundo não precisa de dinheiro de governo. Porto eficiente do mundo dá lucro e distribui esse lucro para os seus controladores acionários, né? Então, porto que precisa de dinheiro de governo é porto que é a maior demonstração de que o modelo está errado, né? A nova lei não adota autonomia financeira. Concorrência entre portos. Essa é outra coisa. No mundo inteiro se incentiva a concorrência entre portos. Os portos têm que concorrer entre si. Aqui a lei não adota e, pelo contrário, o governo federal, quando implantou essa nova lei, disse que um dos motivos é que precisa haver uma política nacional portuária, que o governo federal tem que decidir como o sistema portuário vai caminhar, né? E que cada porto vai seguir numa linha ou na outra. Isso os outros países do mundo botam a concorrência, né? Relação cidade-porto.
a lei anterior incentivava. Esse é um dos pontos de maior atenção nos portos do mundo. Atenção com a relação com a comunidade. Nenhum porto o porto que não se relaciona bem com a sua comunidade não vai para frente. Porque se a comunidade acha que o porto é um estorvo, ela vai dificultar a vida dele em tudo. Precisa fazer um licenciamento ambiental de uma nova área. A população vai lá e faz um escândalo, porque ela acha que o porto não é nada de bom. Então, e esta nova lei, ela distanciou ainda mais, porque acabou com o CAP, na prática a CAP não decide mais nada, não respeita os planejamentos locais. Trabalho portuário, a lei anterior adotava a base da resolução da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Esse é o modelo mundial que gera o trabalho portuário vinculado como empregado permanente e avulso. A nova lei, ela está em conflito com a OIT. Treinamento portuário do trabalho, a lei anterior previa centros de treinamento, a nova lei, o modelo mundial, dá uma atenção especial. Não se moderniza e não se melhora porto se não tiver treinamento e qualificação do trabalhador. Isso é básico, é elementar. E este é um dos grandes problemas que nós ainda temos no Brasil. A nova lei não dá nenhuma atenção para isso. Bem, então, esta nova lei implantou dois regimes de exploração portuária, que é o único país do mundo que tem isso. Nós temos o chamado porto organizado, que nós já tínhamos na 8630, que é o conceito do landlord, e foi criado então, foi regulamentada a possibilidade de você operar, implantar terminal privado em qualquer lugar que você queira, desde que você tenha um terreno na beira d'água, não depende de licitação, não depende de nada. Não haveria nenhum problema inicialmente quando se fala, vamos implantar esses dois modelos até para forçar o porto público se modernizar. O problema é que as regras são diferenciadas. A legislação trata esse sistema aqui com uma série de obrigações e esse sistema aqui com total liberdade e com pouquíssimas obrigações. Para nós entendermos bem o mundo que a gente vive hoje, o porto privado, que é esse que eu acabei de dizer, basta ter um terreno na beira d'água, você implanta um porto. A lei chama de terminal privado, mas é inadequada a denominação, é um porto. Basta você ter isso e você tem um sistema onde a administração do porto e a operação é privada. Não tem esse negócio de parceria não, é tudo privado, mentalidade privada, agilidade privada, e é correto, a minha vida inteira eu trabalhei em terminal privado, não tenho nada contra sistema privado. O que a gente precisa é isonomia de condições para concorrência. Mas também esse sistema aqui concorre com esse outro aqui, do porto organizado, que é o porto público, a denominação legal é porto organizado, fala-se de porto público como se tudo fosse público, mas o porto público, na verdade, é a parceria público-privada. Esse porto, então, ele tem uma administração pública e ele tem uma operação privada. Este é o modelo de sucesso do mundo inteiro. Na verdade, esse modelo é isso aqui. É um corpo com duas cabeças. Como é que isso dá certo no mundo inteiro? Como é que isso dá certo e aqui nós temos problemas? É porque no mundo inteiro não se confunde instituição pública com instituição política. No mundo inteiro, o porto de Rotterdam, por exemplo, 70% do controle acionário é do município, 30% é do governo da Holanda. Só que os diretores, ninguém pensa lá que o diretor vai mudar porque trocou o prefeito da cidade. Lá, se alguém chegar e falar, trocou o prefeito, não vai trocar? Pessoal, por que vai trocar? Diretor de porto é profissional, tem que ser contratado de forma profissional. Como aqui no Brasil nós ainda confundimos público com político, nós temos uma lei que centraliza tudo. Na verdade, esse sistema portuário público, ele está totalmente centralizado na mão aqui do Ministério, a administração foi esvaziada e o CAP não tem mais poder, como nós já dissemos. E nós não temos nada contra as pessoas, que são bons profissionais lá no Ministério, na ANTAC, só que deveriam estar dedicados a políticas estratégicas, a questões regulatórias, por exemplo, e não em ficar preocupado no detalhe da administração do porto. Então, a gente faz esse destaque, por quê?
Porque nós já temos consequências claras do que está acontecendo com a logística brasileira em função do modelo portuário desvirtuado que nós temos, né? O último relatório agora, do ano passado, do LPI, do Banco Mundial, Logistic Performance Index, que analisou 160 países, o Brasil está na posição 55. O Brasil está na posição 55. Um país que está fora das rotas de comércio mundial, porque nós estamos deslocados, nós estamos distante de onde a gente precisa vender. Se dar ao luxo de estar numa posição 55 talvez no mínimo, displicência do governo e da nossa sociedade. A verdade é que o Brasil, em 2007, estava na posição 61 e em 2010, nessa mesma análise do Banco Mundial, tinha subido para a posição 41. Vocês sabem o que é que aconteceu aqui nesse período entre 2007 e 2010, que o país subiu tão rapidamente em apenas 3 anos? Nós já vamos ver daqui a pouquinho. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Vão pensando aí. Com esta projeção de 3 anos, havia uma ideia de que o Brasil, seguindo esta mesma tendência que havia se iniciado em 2007, poderia estar aqui em 2012 na posição 30 e poderia até 2022 estar entre os 10 países mais competitivos de logística. Bastava continuar mantendo o mesmo ritmo, tá? Que aconteceu entre 2007 e 2010. Infelizmente, em 2012, o país despencou para a posição 45, aqui. E em 2014 despencou mais ainda, para a posição 65. E agora deu uma subidinha para a posição 55. O que aconteceu? Por que o país estava subindo e despencou? Aqui, ó, nesse período, foi implantada a CEP, Ministério de Portos. Mas você fala, poxa, Aquino, mas você acabou de dizer que o governo federal não tem que cuidar de porto, não tem que administrar. Foi exatamente o que aconteceu aqui entre 2007 e 2010. Foi criado um Ministério de Portos e o ministro da época, que era o Pedro Brito, ele aplicou no país o modelo portuário mundial. Ele deu força às administrações locais, ele não se preocupou em ficar definindo questões locais, valorizou os CAPs, montou diretorias de portos profissionalizadas. Eu sou do Porto de Santos. Eu posso dizer para vocês, eu acho que foi, desde que eu entrei no sistema portuário em 1973, sou velho, né? Eu acho que eu só vi lá 2 vezes diretorias totalmente técnicas. E uma delas foi nesse período aqui. Bastou adotar o que estava na lei e o princípio mundial que o Brasil subiu. O que aconteceu aqui? Mudaram toda a lógica, o ministro saiu, a Secretaria de Portos, o Ministério de Portos continuou existindo, mas não decidia mais nada de porto. Quem passou a decidir de porto foi a Casa Civil, que inclusive elaborou a medida provisória e mudou o modelo. O país despencou. Então, por isso que nós precisamos pensar de que nós temos que enfrentar a revisão do sistema portuário brasileiro, porque o Brasil precisa de um sistema portuário competitivo. Não adianta. Se nós não melhorarmos o nosso sistema portuário, nós daqui a pouco vamos começar a perder, inclusive, saldos de balança comercial. Por que nós estamos tendo saldo de balança comercial? Porque o mercado mundial está vantajoso para as nossas commodities. Na hora que as commodities inverterem, commodity é um produto que todo mundo está aqui sabe, que quem manda no preço não é quem vende, né? Quem manda no preço é a tendência mundial e são as bolsas. Então, na hora que tiver flutuação na commodity, que é a única coisa, e aliás, graças a Deus que o agronegócio brasileiro continua competitivo, nós vamos perder isso. É necessário uma revisão do sistema portuário, recuperar as melhores práticas, descentralizar sem independência política partidária e uma atenção do modelo laboral portuário. Por quê? Porque essa última lei
além de implantar um modelo esquizofrênico portuário, andou para trás no regramento laboral portuário. Ela conflita, inclusive, com a resolução 137 da OIT. Bem, agora operador portuário. Vamos falar um pouquinho da figura do operador portuário. A Lei de Modernização Portuária 8.630 foi que permitiu que a iniciativa privada investisse dentro dos portos e operasse as cargas, ok? Antes desta lei, o porto ele era totalmente público, totalmente estatizado, e era o governo, era o poder público que investia e que operava as cargas. A partir daqui, implantou-se a chamada parceria público-privada, o landlord. A lei criou a personalidade de operador portuário, que é o responsável por todos os detalhes das operações com as movimentações das mercadorias. Ok? Então, esta personalidade jurídica prevista na lei é quem faz a movimentação, é responsável pela coordenação pelos trabalhos. Depois nós vamos entrar em detalhe. A atual lei manteve essa mesma personalidade jurídica e as mesmas coisas. Tudo nesse aspecto de operação portuária, a lei não mudou, a nova lei não mudou a questão anterior. Pela lei 12.815, operador portuário, pessoa jurídica pré-qualificada, né? Depois nós vamos falar disso, não é qualquer pessoa jurídica, tem que ser uma personalidade jurídica que tenha dentro do seu estatuto a previsão de fazer operação portuária e que receba uma habilitação, uma qualificação que a lei define quem faz e como é que se obtém isso, né? Então a mesma coisa, para terem uma ideia, você pode ter aí uma pessoa que dirige muito bem o carro, mas se ela não tiver carteira, né? Aqui chama carteira ou carta? Carteira. A carteira, né? Porque lá em São Paulo, no Rio, tem essa confusão, falam que é carta, né? Carteira e tal. Então, se você não tiver habilitado, você não pode sair dirigindo o carro aí pela estrada. Então você pode saber fazer operação portuária, mas se você não tiver a qualificação, o documento de qualificação que a lei define, você não pode realizar a operação portuária. A pré-qualificação do operador será feita perante a administração do porto. Então, primeiro, quem é que emite a carteira de motorista da empresa de operação portuária? É a administração do porto, onde aquela empresa quer realizar operações portuárias. Tá ok? A lei também diz que a administração do porto já é uma operadora portuária pré-qualificada. Então, a administração do porto não precisa buscar habilitação com ninguém, ela já é. Até por isso é que é ela que habilita as empresas que pretendem ser operadoras portuárias. Antigamente, pela lei 8.630, a norma para se habilitar como operador portuária, ela era uma norma que valorizava as características de cada porto, de cada local. Quem baixava a norma para a qualificação de operador portuário na 8.630 era o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária de cada porto. Por quê? Porque cada porto tem características diferenciadas. Seguia-se um princípio de algumas coisas padronizadas, mas era o CAP que definia. Pela nova lei, não. A nova lei estabeleceu que é o Ministério, né, que na época era a CEP, a Secretaria de Portos, que define a norma do que precisa para ser operador portuário. Então, quem definiu isso, então, foi a Secretaria de Portos, né, pela Portaria 111 de 2013, que estabeleceu normas, critérios e procedimentos para pré-qualificação de operador portuário a serem observados pela administração do porto. Então, esta Portaria 111 tem uma série de coisas lá, de documentos, uma série de coisas, mas nós vamos nos ater aqui a alguns detalhes mais específicos, né? E aí, como eu já hoje de manhã já se falou um pouquinho sobre isso, né?
Um dos documentos que tem que ser apresentado, porque tem a documentação da pessoa jurídica, da regularidade fiscal, né? Você tem que ter todas as suas certidões negativas corretas, tem uma série de coisas, e um dos itens é a exigência de um responsável técnico, que tem que ser apresentado aqui para demonstrar a capacidade técnica da empresa para realizar aquela operação, né? E aí entra no caso específico nosso aqui. Em geral, as empresas se habilitam para realizar a operação portuária de maneira genérica, de maneira ampla. Não há nenhum impedimento para que, para determinadas cargas diferenciadas, se implemente alguma exigência complementar, né? É possível fazer isso. Em especial quando utiliza o chamado cais público. Nós vamos falar um pouquinho ali na frente. Porque quando o porto ele é arrendado, uma área, você tem situações em que se arrenda uma área e que, muito embora legalmente o berço de atracação na frente ele continua sendo um berço público, existem situações de arrendamento de área que não tem possibilidade de um operador portuário terceiro acessar aquela área. E existem outras regiões no porto onde é perfeitamente aberto o acesso para qualquer operador portuário, ok? Essa área que é totalmente aberta, a gente chama popularmente de cais de uso público, área de uso público, né? Bem, essas documentações precisam ser apresentadas para comprovação técnica. Além das questões dos profissionais, existem compromissos de qualidade, de cuidado, normas ISOs que precisam ser apresentadas às contratações para implementação, tá aqui, ó, tá? ISO 9001, tá? Uma série delas. E nos portos organizados que já têm certificações, os operadores deverão obter as mesmas qualificações. O que é isso? Surgiu dúvida em alguns lugares, mas o porto já tem qualificação ISO. Essa é a qualificação da atividade dele. Você, como operador, tem que ter a sua, ok? Os operadores devem comprovar, então, essa contratação dentro de 24 meses. Se você é uma empresa que está recebendo a sua qualificação de operador hoje, você não vai ter certificado de ISO 9000, porque você não tem evidências para obter o certificado. Mas você tem que provar, em 24 meses você contratou o programa, né? Considera a documentação também para capacidade técnica. Documento de vínculo legal do responsável técnico com requisitante, tá? Quando não for sócio da empresa. Não necessariamente precisa ser empregado, mas você tem que ter um contrato a empresa tem que apresentar um contrato com quem ela apresenta como seu técnico. Pode ser um contrato de prestação de serviço, né, tal, mas você tem que ter uma relação. Os atestados também do responsável técnico e outras atividades também de entidades idôneas que possam dar. Quando o exercício requisitar também, quando a atividade tiver necessidade, tem que apresentar registro de ANP, de comissões, ou seja, quando você tem uma carga que está vinculada, por exemplo, a combustível que é regulado pela ANP, você tem que apresentar que você está registrado e habilitado por aquela agência reguladora. Comprovar vínculo contratual com a empresa técnica, de segurança, de prevenção de acidentes, de cargas perigosas e outros produtos, tá? Previsão de operações que seja realizada por mais de um operador, você tem que demonstrar quem é o responsável. A operação portuária deve ser prevista as participações da administração, e na ocorrência de mais de um operador, que também a titularidade tem que definir quem é que é o responsável titular. Aqui, botei. Descrição da estrutura das instalações, tá? E detalhamento de impactos, incluindo meio ambiente artificial decorrente da atividade, na capacidade de pronta resposta e tal, que é o caso de utilização pública. Quando pretender, aquilo que eu falei, utilizar cais público,
que não é uma área arrendada, para a prestação dos serviços de operação, de guindaste, qualquer tipo de carga, o interessado deverá submeter à aprovação da administração as especificações técnicas dos equipamentos. Isso já começa a mexer aqui na nossa no destaque de hoje. Se o operador portuário vai fazer uma movimentação de carga viva num cais de uso público do porto, o porto tem que receber informações e ele vai definir se aquelas instalações, os procedimentos, os equipamentos que vão ser utilizados ali estão de acordo com o que ele acha das condições mínimas. Por isso é que, muito embora a portaria defina como você qualifica o operador portuário, está absolutamente abrigada à legalidade dessas resoluções, portarias que os portos estão emitindo para regular de forma complementar as atividades de operação portuária de carga viva. Então isso não é algo que está jogado ao léu, que não tem como cuidar. Os instrumentos legais permitem e preveem essa possibilidade. Bem, aí apresentar a tabela tal e submeter-se ao regulamento de exploração do porto. É bom lembrar que o porto também baixa um regulamento de exploração que define como cada ente que atua no sistema portuário vai fazer as coisas e quais os compromissos de informações preliminares, antecipatórias. Para que a gente tenha uma ideia resumida, não é, do que é, porque aí nós estamos tratando aqui do operador portuário, nós vamos cada vez mais colocar o que é a responsabilidade específica do operador portuário, qual é o papel dele. Nós vamos fazer rapidinho aqui uma descrição bem resumida do que é um conceito resumido e amplo da atividade portuária. A atividade portuária, ela envolve, no primeiro momento, uma infraestrutura, que são os acessos, o cais. Em geral, quem disponibiliza isso é a administração portuária. É aquele síndico do condomínio lá do shopping, ok? Depois nós temos a chamada superestrutura, que em resumo são os terminais. Então você tem um terminal, um pátio, um armazém, que fornece isso aqui. Essa superestrutura pode eventualmente também estar sob responsabilidade da administração portuária. E nós temos o operador portuário, que na verdade é quem atua, é quem faz a operação, quem faz a movimentação da mercadoria. Então, a infraestrutura, acessos e cais, quem cuida disso? O porto organizado, ok? A superestrutura, quem cuida disso? O terminal arrendado ou o porto. Se é uma área que ainda não foi arrendada, quem cuida desse pátio, quem cuida desse armazém é a administração do porto. E, portanto, essa instituição porto também vai, como eu disse, baixar normas de como a operação vai ser feita ali, porque ele é que tem o controle da área. E a operação portuária, propriamente dita, ela é feita por terminal arrendatário, num terminal arrendado por um operador portuário, ou indicado também, ou pelo próprio porto. Você também pode ter operação portuária realizada pelo próprio porto. A legislação permite. Hoje isto é prática? Não é mais. Mas nada impede, até porque a administração do porto é uma operadora portuária pré-qualificada. Bem, bom, então, se nós estamos falando, já dissemos que o operador portuário é uma empresa criada para fazer operação portuária, não somente para fazer operação portuária. Ela pode fazer outras coisas, mas ela tem que estar previsto no seu estatuto fazer operação portuária, Então, a legislação, o que é que a legislação fala dessa figura? As atividades de operador portuário estão sujeitos às normas estabelecidas pela ANTAQ. Então, além da portaria, além da lei, além do que a administração do porto pode definir de maneira complementar, a ANTAQ tem competência para estabelecer resoluções sobre regulando a atividade do operador portuário. Então,
absolutamente adequado o que se discutiu hoje aqui, de se estabelecer talvez uma norma específica para esta modalidade de operação. O operador portuário, ele é o titular e responsável pela coordenação das operações portuárias que efetuar. Quem é o coordenador da operação portuária? Está um coordenador lá atrás, tá? O coordenador da operação é o profissional indicado pelo operador portuário. O operador portuário disse, é este aqui? É ele. Mas a personalidade jurídica é o operador portuário. Isso está na lei. Não existe outra figura que coordene isso. Porém, a lei faz uma ressalva. A atividade de movimentação de carga a bordo das embarcações deve ser executada de acordo com as instruções de seu comandante e de seus prepostos, responsáveis pela segurança da embarcação nas atividades de arrumação ou retirada da carga, quanto à segurança da embarcação. Quem diz como vai ser feito, com que velocidade, onde vai botar, onde vai tirar a carga de maneira resumida, é o comando do navio. O operador portuário, dentro do navio, está sob comando e coordenação do comando do navio. Então não há como você responsabilizar, por exemplo, o operador portuário, no caso que aconteceu em Vila do Conde, e que no começo, hoje parece que é óbvio, né? Mas no começo, o primeiro a ser apontado lá como o operador portuário que é responsável, botou o boi do lado errado, o navio virou. Não, dentro do navio o operador portuário faz o que o comandante manda fazer, ele, o imediato, tá? A responsabilidade é dele, quer ele mande ou ele não mande. Se ele errou por mandar errado ou se ele errou por omissão, a responsabilidade é do comando do navio. Então, as responsabilidades do operador. Em terra, o operador portuário atua sobre os regramentos definidos pela administração do porto, Ministério de Transportes e ANTAC. Eu esqueci até de escrever ANTAC. Então, em terra, o operador portuário vai realizar tudo de acordo com o que o Ministério manda, definiu, do que a lei define, do que a administração do porto e do que a ANTAC. E a bordo, o operador portuário vai fazer tudo de acordo com o que o comando do navio mandou fazer. O operador portuário, ele executa, mas sob regras e comandos diferenciados em terra e a bordo. Bem, só que a lei também trata de situações em que não é necessário uma intervenção direta do operador e, por consequência, não é necessária a intervenção de trabalhador portuário. Na Lei 12.815, está lá no artigo 28, é dispensável a intervenção de operadores portuários. Quando fala de operador, aliás, o TST já reconheceu isso em ações judiciais, é uma ligação direta entre operador e trabalhador portuário. Nas operações que, por seus métodos de manipulação, características de não requeiram a utilização de mão de obra ou possam ser executados exclusivamente pela tripulação. Aqui já cabe também um destaque. A grande maioria dos embarques de animais de carga viva, o animal, quando ele passa ali aquela portinhola lá da rampa para o navio, lá para dentro, quem vai mexer é a tripulação. Quem vai mexer é a tripulação. Então, está dentro do que está na lei. Não precisa utilizar trabalhador portuário. Só que nós sabemos que praticamente em todos os portos, para não dizer em todos, vai dizer que não vai requisitar trabalhador portuário para a operação, né? A lei diz que é também dispensável, tem outras possibilidades aqui de dispensa, né, das embarcações, do transporte de gêneros, de navegação, de abastecimento, de mercadorias, e depois tem de líquidos, tá? Movimentação de carga aérea, materiais estaleiros, e abastecimento de água, combustível e de líquido. Bem, então como é que fica o trabalho portuário nessa questão da operação de carga viva? Primeiro a gente tem que destacar que, como regra geral,
as funções operacionais envolvidas nas movimentações devem ser realizadas com trabalhador portuário. Trabalhador portuário é aquilo que a lei diz que é trabalhador portuário, né? Com as exceções já mencionadas. O que é trabalho portuário? Está na lei. A lei diz que trabalho portuário é o trabalho de capatazia, estiva, conferência de carga, e a lei define o que é cada coisa dessa. E a lei diz que o trabalho portuário, né, dentro ali da região portuária, ele pode ser executado com trabalhador portuário, sempre trabalhador portuário, sob duas formas de contratação. Ou você contrata na forma de trabalho avulso, ou você contrata na forma de empregado permanente. Você contrata um trabalhador como empregado do operador portuário, que a lei permite. E aí precisa ficar destacado que o responsável técnico ou supervisor das operações, essas duas funções aqui, isso não é considerado trabalho portuário. Eu já ouvi, por exemplo, eu já vi em outros locais falar, não, porque tem que ter um responsável técnico e um especialista disso, tem que requisitar no OGMO. Não, responsável técnico não é trabalhador portuário. O responsável técnico, o que coordena a operação, é uma função administrativa. Isto não é trabalho portuário. Ok? Algumas movimentações portuárias que não deveriam utilizar trabalho portuário, com as dispensas legais, estão hoje sendo obrigadas a requisitar e pagar esse trabalhador. Como eu disse, por exemplo, numa movimentação de animal vivo a bordo do navio, que quem faz isso lá dentro é toda a tripulação, não, pela lei, não deveria existir estivador requisitado ou estivador contratado, que é trabalhador portuário. É a tripulação que movimenta, que direciona os animais dentro. Isso está na lei. Porém, tem que se requisitar e isso encarece a operação. Algumas operações, quando decidem utilizar trabalhador portuário, enfrentam também problemas com falta de trabalhador capacitado e qualificado para isso, né? Não é qualquer trabalhador que sabe dar atenção e cuidado do manejo com o animal, né? Para garantir a qualidade dele, o cuidado, né? de vida, de comportamento. Então não é qualquer um, e nós não temos tido treinamentos e capacitações para isso. Interpretações incorretas da legislação e pagamentos de mão de obra não necessária podem levar à elevação de custos e reduzir competitividade dessas operações. Isso é um problema sério de competitividade do país. Nós temos que tratar disso. Desafios do trabalho portuário. E estou caminhando aqui. Nós precisamos fazer uma revisão na legislação portuária, né? Para poder recuperar os princípios da Resolução 137 da Organização Internacional do Trabalho e para que o Brasil é signatário. Nós precisamos implantar um novo sistema de financiamento de treinamento de trabalhador portuário para que eles também tenham oportunidade de serem treinados para atuar dentro daquela figura de que alguns portos, eu sei que já falaram, do vaqueiro. O vaqueiro não pode atuar nessa operação. Não pode. Por quê? Porque se tem alguém envolvido na movimentação da carga, só pode ser trabalhador portuário, em terra. A bordo, a legislação permite que seja feito pela tripulação. Porém, se o vaqueiro for a bordo, também não pode. Quem tem que atuar lá é a tripulação ou o trabalhador portuário. Nós precisamos implantar um sistema de financiamento para o treinamento desses trabalhadores. A legislação diz que quem treina e qualifica trabalhador portuário é o OGMO, órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário. Esse é que está na lei, né? As empresas privadas recolhem 2,5% sobre as remunerações para um fundo de treinamento. 2,5%. Tudo que um operador portuário paga para os seus empregados, 2,5% é recolhido para esse fundo. Tudo que é pago para o trabalhador avulso, o OGMO recolhe 2,5%. Esses valores são geridos pela DPC da Marinha, aquele famoso fundo que todo mundo já ouviu falar, o fundo da Marinha. Esse fundo, na verdade, foi criado
com base na mesma lei que criou o Sistema S, que criou o Senai. É a mesma lei, só que o Sistema S, Senai, Senac e Senat são a empresa privada recolhe o dinheiro e administra a empresa privada, o sistema privado. No da Marinha não, as empresas privadas recolhem, mas a gestão é pública. Como ele é gerido de forma pública, o dinheiro fica contingenciado pelo governo para poder fazer superávit fiscal. Vocês já ouviram essa história, né? Pra vocês terem uma ideia, esse fundo hoje tem praticamente R$1 bilhão parado. R$1 bilhão pagos pelas empresas para treinamento, sem receber treinamento, porque está contingenciado. O tema tem sido debatido há um bom tempo e já definimos que a única solução é voltar às origens, é criar um sistema S portuário. Não geraria nenhum custo novo, as empresas já pagam isso, e os valores arrecadados hoje para a Marinha passariam então a ser arrecadados para o que já se chama de SENAP, Serviço Nacional de Aprendizagem Portuária. Nos mesmos moldes do Senai, do Senac, do Senat, do transporte. A Marinha já concordou com isso, tá? Porque a Marinha chegou à conclusão de que adianta ela ter aquele dinheiro lá que é meramente contábil, nem ela consegue usar. A única coisa que a Marinha exigiu, quando propusemos isso, é que não mexesse no dinheiro que está lá, que a gente passasse a gerar um novo fundo. Não tem problema, a gente passa a gerar um nosso novo, e eles lá ficam com o dinheiro até o dia que eles vão convencer o governo a usar. Tá? Já existe um projeto de lei para isso, e já foi debatido com vários segmentos, e pretende-se encaminhar ainda este ano para aprovação no governo. Somente assim os trabalhadores portuários receberão treinamentos adequados. Somente assim a gente vai conseguir treinar trabalhador para a movimentação de carga viva. E não adianta querer fazer treinamentos alternativos porque não tem base legal. Se não tiver envolvimento do OGMO, pode treinar onde quiser. O OGMO tem que dar anuência e reconhecer a habilitação. Bem, para terminar, um resumo então. A movimentação de animais vivos para exportação. A gente sabe muito bem que o objetivo final é isso aqui. As embarcações, né? O navio com o gado lá dentro. Tá? Só que na verdade esta operação ela não começa dentro do porto, ela tem um link fora do porto que precisa ser muito bem amarrado nesse planejamento, porque se nesta EPE, no estabelecimento de pré-embarque, se o negócio aqui não tiver muito bem coordenado com isso aqui, você cria um monte de problemas e um monte de contratempos, inclusive para a população que trabalham contra a operação como um todo. Então a primeira coisa que é fundamental é que nós estabeleçamos critérios, procedimentos, para que estas duas pontas se conversem de maneira adequada e correta. Só que o primeiro ponto que a gente precisa disso aqui é o transporte da EPE para o porto. Isto aqui também tem que estar contemplado quando você fala isso. Porque tudo isso tem no meio desse sanduíche a operação portuária, que envolve tanto a movimentação dos animais, quanto a movimentação dos suprimentos, da forração, da ração. Porque tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, legalmente isto é mercadoria. O de baixo é uma mercadoria que anda, né? Que não precisa de nenhum equipamento para fazê-la subir para o navio. Ainda bem que não se faz mais como aquela foto de pendurar o boi pelo pescoço, coitado, né? Então, pelo menos o boi sobe a rampa ali sozinho, né? E também os abastecimentos aqui. Então, esse daqui é efetivamente a operação portuária, onde o operador portuário, no caso de carga viva, tem a maior ingerência e maior atuação. Porém, a operação portuária legal, ela prevê tanto terra quanto bordo. Só que nós sabemos que na prática, na carga viva, a bordo, o operador portuário praticamente não atua em nada. Sobre a operação portuária de carga viva, o nosso companheiro, nosso operador portuário, daqui a pouco vai falar, da Sagres, que faz essa operação aqui, que nós ontem tivemos uma reunião, vimos,
querer dar os parabéns como federação pela qualidade, pelo comprometimento do trabalho que está sendo feito aqui, que valoriza muito a atividade do operador portuário. Resumo então das conclusões. A operação é uma atividade relevante para o comércio exterior. Não vou precisar ficar debatendo, mas destacar aqui, já foi dito de manhã, são mercados complementares, a carne e o animal vivo, não são excludentes. E além de serem complementares, de acordo com o que cada país compra, né, também ajudam muito o produtor, para que ele tenha opção para onde ele vai vender o gado, para ele não ficar na mão somente de um usuário, né, um usuário final. Há necessidade de maior atenção, sim, para esses sistemas. É fundamental harmonizar e padronizar as atuações dos intervenientes públicos. E é por isso que é muito importante esse tipo de trabalho aqui, para a gente debater. Porque, por exemplo, conversando com operadores, nós temos portos onde as autoridades públicas concordam em ir vistoriar o navio fundeado e liberar o navio lá. Existem outros portos que não, que tem agentes públicos que dizem: não, eu só vou vistoriar e liberar o navio quando está atracado. Isto trabalha contra a produtividade, porque o navio atraca, aí vai lá tal e é reprovado, tem que desatracar o navio. Então nós precisamos harmonizar essas ações. O modo do poder público atuar precisa ser harmônico, né? É importante implantar um novo sistema de financiamento de treinamento, que a gente busque também um modelo de gestão portuária descentralizado, e com urgência precisamos revisar a legislação portuária para resolver os portos de uma maneira mais ampla. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Pessoal, hoje é aniversário do Sérgio. Vamos cantar parabéns para ele. Parabéns a você. Desculpe, eu não trouxe o bolo. Vamos lá. Pessoal, perguntas? Cadê as meninas de blusinha cinza para me ajudar a levar os microfones? Doutor Sérgio, na minha visão, essa questão do Senap vai ser um dos precursores para resolver não só o problema do embarque de carga viva, como muitas outras coisas no que concerne ao treinamento do nosso pessoal, que realmente está precisando ao longo de muitos anos sem treinamento. O senhor tem prazo para isso acontecer? Doutor Alexandre é presidente do Sindopar, Sindicato de Operadores lá do Pará, é um líder muito atuante, muito compromissado, saiu lá do norte e veio aqui para o sul para poder participar dessa interação. Nós estamos trabalhando com a lógica de talvez aí mais no máximo 2 meses ter esse projeto encaminhado ao governo federal. No governo anterior estava pactuado já com o governo o encaminhamento do projeto para que fosse transformado em medida provisória. Na verdade é uma lei, como foi implantado o Senai, Senac, tudo, é uma lei autorizativa, é uma lei que autoriza a implantação e define que as empresas do sistema portuário passam a arrecadar para esse sistema. Nós estamos trabalhando, doutor Alexandre, com muita força para aprovar isso ainda este ano. Temos feito diálogos dentro do governo com entidades privadas também, e também conversado com as federações dos trabalhadores portuários, que concordam com a tese, apenas estamos discutindo alguns detalhes específicos. Mas isto é fundamental para o sistema portuário. Como disse o doutor Alexandre, a questão da falta de treinamento não é prejudicial só para essa carga. É para a carga em geral, para qualquer outra modalidade de operação portuária. E é uma injustiça com os trabalhadores. Os trabalhadores estão terminando ficando inviabilizados de disputar vagas de trabalho, e aí vem gente do mercado aí comum, porque eles não recebem treinamento para isso.
Dr. Sérgio, queria saber em relação às superestruturas, mais especificamente os embarcadouros que têm sido utilizados pelos operadores portuários. A gente vê que existe uma gama grande de diferentes embarcadores, né? De que forma que o senhor acredita que poderia se buscar uma padronização, né, nesses embarcadores, visando, né, a eficiência, né, do embarque e também o bem-estar animal? Olha, nós, como dissemos, a ANTAQ tem competência para estabelecer regulamentações sobre essas questões. E como isso também tem uma interface, né, com o Ministério da Agricultura, com o MAPA, eu acho que seria sim adequado que a ANTAQ estabelecesse um padrão mínimo que pudesse eventualmente ser complementado pelas administrações locais, não é? Eu acho que isso tem que ser algo que seja viável também. Não adianta a gente querer fazer algo fora da realidade, considerando ainda a sazonalidade dessas operações e principalmente a questão de que nós temos hoje um momento atípico, né? Com o problema surgido em Vila do Conde, outros portos passaram a operar. Aí a questão, será que é viável para tantos portos realizar essas operações? Porque isso precisa de economia de escala. Então, eu acho que é importante sim buscar uma padronização, mas uma padronização que respeite o que for importante na competitividade. É uma pergunta do colega Fábio Lessa, que está no Porto de Itaqui. Ele pergunta o seguinte, sobre treinamento do operador portuário. Já que treinamentos alternativos, qual seria a sua sugestão para curto prazo minimizarmos os problemas por falta de treinamento? E, se possível, o Ministério da Agricultura legislar sobre treinamento e qualificação de operadores portuários? Na verdade é o treinamento de trabalhador portuário, né? Não é de operador portuário. Pela legislação vigente, só quem pode estabelecer normas e procedimentos de treinamento e qualificação do trabalhador portuário é o OGMO. Isso é exclusividade do OGMO. E somente ele é que pode participar em eventuais parcerias. Por exemplo, vamos supor que num determinado porto, até a gente ter esse sistema novo, haja a possibilidade de uma parceria com o SENAI, para fazer um treinamento para trabalhadores portuários para movimentação de carga viva. Primeira coisa, tem que ser feito um convênio com o OGMO do Porto, para que o OGMO reconheça aquele treinamento, estabeleça as condições mínimas, o currículo, e no final emita a habilitação. Segunda coisa, qualquer treinamento que for feito tem que ser amplo, geral e restrito. Todos os trabalhadores têm que ter a oportunidade de participar do treinamento. É até possível criar grupos setoriais. Existe sim a possibilidade de você falar, olha, eu tenho aqui 500 trabalhadores, mas eu quero criar um grupo, por exemplo, de 100 trabalhadores, para que esse grupo de 100 seja treinado, qualificado para carga viva, e somente eles que disputarão a escala do trabalho. É possível fazer isso, só que para fazer isso tem que fazer um acordo coletivo ou uma convenção com o sindicato que reconheça essa possibilidade de um grupo e estabeleça um critério de pré-seleção para definir como serão escolhidos 100. Não é possível dizer, não, tá bom, nós vamos escolher 100, o sindicato ou a empresa vai dizer, não. Por quê? Porque o trabalho portuário, a legislação reconhece como algo que está aberto à sociedade. Para você entrar lá, tem que fazer um processo seletivo com um exame público e tal, para poder ter acesso ao cadastro e registro. Então, são possíveis essas soluções, mas eu diria é um grande desafio. Dificilmente os sindicatos concordam de treinamentos de grupos parciais. Obrigada, Sérgio. Mais alguém? Você está falando que... aqui é a Luísa da ANTAQ, se eu me identificar. Que para você conseguir fazer um treinamento com um grupo específico, você tem que entrar num acordo coletivo com cada um dos sindicatos? Ou... Sim, com cada um.
Cada um. Então, qual é... Existem portos, tem pouquíssimos. Vitória, por exemplo, eles têm lá o que eles chamam de intersindical. Então você faz uma negociação unificada. Porque são vários sindicatos, tá? Essa é uma das coisas, por exemplo, que a lei atual andou para trás. Permita só para vocês entenderem. A resolução da OIT 137 de 1973, ela diz que um dos objetivos da evolução da mão de obra do trabalho portuário é reduzir as categorias profissionais e que o trabalho portuário deve ser único, o trabalhador deve ser multifuncional. Então, trabalhador portuário é a categoria. Se ele está habilitado ou treinado para estiva, que é bordo e tal, são funções. A 8630 era assim. A 12815 não. Ela reconheceu cada uma dessas antigas atividades como categoria. Então, você tem que fazer, como hoje, e como são sindicatos separados, você tem um sindicato dos estivadores, que é bordo. Movimentação de carga e operação de equipamentos a bordo é estiva. Movimentação de carga e movimentação de equipamentos em terra é capatazia ou, em alguns portos, chama de arrumadores. Conferente de carga e descarga é outro sindicato. Você tem trabalhadores de bloco, que em alguns portos fazem os serviços de conexos de estiva. Você tem trabalhadores, os consertadores, que é para uma carga e tal. Então, cada sindicato desse, se você precisa esse trabalhador na movimentação, você teria que fazer um acordo ou uma convenção. E há viabilidade de fazer isso nesse caso? É isso que eu disse. Dificilmente os sindicatos aceitam fazer acordos ou convenções para segregar um grupo de trabalhadores. Pois é, porque a gente, um caso que me passaram, que foi um operador comprou um guindaste, né, um Boeing, uma coisa assim, e tinha que capacitar. Capacitou todo mundo. No caso, foi capacitado oficialmente. Só que ficou na teoria. Na prática, ninguém subiu naquele guindaste para fazer uma aula prática, vamos dizer assim. Então, o dono do guindaste se sentiu assim, como é que eu vou fazer? Pegar uma coisa que teve esse investimento todo. Então, se paga para o trabalhador ficar sentado enquanto então vamos lá. Lembra que eu disse que esse problema de trabalho, de falta de qualificação, ele tem outros aspectos? Isso também, isso que você falou, é um vício que existia nos portos, que ainda tem em alguns, mas isso já reduziu muito, que era o chamado trabalhador da casa, né? Então o cara tinha lá, comprava um MHC, pagou 5 milhões de dólares no equipamento e ele não quer entregar isso para cada dia um trabalhador, porque senão é que nem um carro que todo mundo mexe e acaba com o carro. Então, informalmente, o cara pegava um estivador ou um trabalhador de capatazia que ele confiava, treinava uns 4, 5. Esses caras sempre eram os que iriam operar, recebiam esse dinheiro através do ógimo por uma linha meia desviada, só que o cara que era escalado pelo sistema rodicial era outro. O outro ia lá, ficava olhando, recebia um valor igualzinho, mas era um outro que trabalhava. Por quê? Porque eles têm um monopólio, o trabalhador portuário tem um monopólio disso. Isto praticamente está acabando, porque é o seguinte, hoje as empresas que investem fortuna no equipamento desse, contratam o trabalhador como empregado permanente, que a lei permite. Ele publica, então vamos supor, a empresa X comprou o MHC, ela precisa de um operador, ela precisa de 10 operadores para isso. Esse trabalho, se é o MHC, que é de terra, ele é prioritariamente da capatazia. Tá? Então, a empresa publica um edital de contratação. Ela manda publicar no ógimo, publica no jornal e diz: vou contratar 10 operadores de MHC, vou pagar um salário X, PPP. Mandem sua documentação. Quem é que pode se inscrever para isso? Só trabalhador do ógimo. É o que está na lei, tá? Antigamente, tinha uma decisão do TST que dizia que era prioridade para os trabalhadores do ógimo. A Lei 12.815 retornou com exclusividade. Então, pela lei hoje, quando alguém quer contratar, vamos lá, quero treinar trabalhadores para serem condutores de carga viva, né? Quero ter minha equipe de 20 homens que vão fazer todos os meus embarques, né?
só pode contratar dentre os trabalhadores do OGMO. Você oferta, tal. Aí você seleciona e contrata. Se não aparecer ninguém, não, os caras estão oferecendo salário muito baixo, eu não vou. Você pode, você começa com registrados de capatazia, depois, eu estou falando de terra, né? Depois, cadastrado de capatazia, depois você vai para o registrado de outras funções. Se você não conseguiu contratar ninguém do OGMO, você, em geral, o que as empresas fazem? Elas vão para a justiça, notificam o Poder Judiciário, olha, eu ofertei as vagas assim, 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 e não aparece ninguém, ou os que apareceram não têm condições de ser selecionados, ok? Aí, a grande maioria desses casos, o Poder Judiciário está autorizando contratar no mercado. Você comprovou que você ofertou a vaga, né, e não tem, você contrata no mercado. Mas esse é o problema que nós temos hoje ainda, que é essa disputa do monopólio do trabalho. E essa contratação é por período indeterminado? É empregado, pode ser CLT, não empregado. pode ser temporário. Não, é empregado. É empregado. Você pode até contratar por período de experiência e tal, mas é vínculo empregatício. Tá? E aí, quando ele é empregado de um operador portuário, ele não pode mais participar, ele fica com o registro, a inscrição dele no OGMO suspenso, ele não pode participar de escalação do sistema rodicial do OGMO. A verdade é que são duas formas de contratação. O trabalhador é o mesmo. Por exemplo, eu sou um trabalhador portuário. Eu posso, eu quero continuar trabalhando como avulso. Eu vou lá no posto de escalação, digito minha senha, me habilito para o trabalho. Lá é um sistema rodicial, né? Quando eu chego no primeiro lugar da fila, eu tenho direito de escolher o melhor trabalho. Eu olho, aquele lá é que vai dar mais dinheiro, porque é por produção de container, recebo tanto por container movimentado, tal, e eu escolho aquele trabalho. Depois que eu fiz um trabalho de primeiro lugar, eu já caio para a fila. Vou lá para baixo de novo e vou começar a subir de novo, tá? Para poder escolher os trabalhos. Não, eu não quero mais continuar como avulso. A primeira oportunidade de algum operador estar contratando, eu vou lá me inscrever, eu quero ser empregado permanente. Agora, nessa situação que a gente está aqui, você vislumbra algum caminho na questão do trabalhador portuário, dessa movimentação de carga viva? Nós temos que atuar em duas frentes. Nós temos que atuar em duas frentes, né, na questão do treinamento e qualificação. Em duas frentes. Uma é o sistema novo, né, que a gente vai ter o dinheiro para treinar tudo, e que vai levar mais um tempo até aprovar a lei e tal. Outra é tentar parcerias de financiamento, porém antecipadamente fazendo convênios com o OGMO de cada porto. Porque não adianta nada você treinar se o OGMO não estiver lá e reconheceu e habilitou, esse treinamento não vale. Para aspectos portuários. Vou dar um exemplo para você. O trabalhador foi lá, vocês fizeram um treinamento para ele e tal, e ele está lá conduzindo um gado lá, e o gado partiu para cima dele e tal, e ele infelizmente vem a óbito. Esse trabalhador estava habilitado para isso? Não estava. O operador portuário vai ser processado, vai ser responsabilizado, todo mundo. Não, ele estava, então vamos apurar a responsabilidade do acidente, mas ele estava habilitado, o OGMO havia habilitado. A lei deixa claro, só quem pode habilitar é o OGMO. Mas, assim, a DPC faz a oferta de... Então vamos lá, peraí. Se eu fizer via DPC... DPC é uma mera gestora de recursos. Aliás, tem um caso concreto aqui de Rio Grande. Foi feito um treinamento aqui, acho que é aqui de Rio Grande. Teve um terminal que fez um treinamento, contratou trabalhadores e fez um treinamento em parceria com o OGMO, arrumou dinheiro, né? Aliás, pegou dinheiro próprio, fez um convênio com o OGMO e fez um treinamento de trabalhador portuário que não era operador de equipamento para habilitar-o para equipamento. Os sindicatos daqui entraram com uma ação na Justiça do Trabalho, dizendo, esse treinamento não vale, porque a DPC, que é quem tem o dinheiro do treinamento, não participou deste convênio. Isso tem decisão, tem acórdão do TST. Em resumo, o TST diz o seguinte, a DPC é uma gestora do dinheiro, quem habilita é OGMO. A DPC não existe
na habilitação, em nenhum lugar e nunca existiu. Então, o treinamento, se tiver dinheiro de terceiros e tiver, olha só, se você fizer um treinamento com dinheiro da Marinha, da DPC, e o OGMO não participou disso, não tem validade nenhuma. E aqueles cursos da Marinha, que tem um programa deles de curso para... Tem os prepons, que são cursos que eram do tempo que foi evoluindo. Mas ainda existem. Existem. Só que a Marinha não é culpada disso, do problema. Por isso que ela, inclusive, abriu mão do fundo. Porque ela não consegue usar. Mas deixar claro, o curso da Marinha, com dinheiro da Marinha, porque não é a Marinha que executa, né? O curso com dinheiro da Marinha, dos prepons, que são os programas lá de treinamento da Marinha para trabalho portuário, esses cursos, se não estiverem pedidos pelo OGMO e se não estiverem em parceria com o OGMO, também não vale. Então, porque a Marinha oferta e o OGMO se candidata a fazer... na verdade, como é que funciona? O OGMO os OGMOs do país mandam as suas programações anuais. Então isso é outra coisa. O OGMO, o dinheiro, o OGMO, ele não tem que fazer o treinamento ele pode fazer ou ele pode, a lei diz que ele indica a instituição que faz o treinamento. Então esse negócio, a Marinha não manda o dinheiro porque o OGMO está inadimplente, porque ele está devedor. Não tem nada a ver, porque a Marinha não tem que mandar dinheiro para o OGMO. A Marinha vai mandar o dinheiro para a instituição de treinamento que o OGMO definir. Se o OGMO definir, olha, treinamentos rio-grandenses é que vai fazer os treinamentos, a Marinha vai mandar o dinheiro para aquela instituição. Tá? Então, é bom deixar assim, ó. O problema esse problema do treinamento, esse fundo que é gerido pela Marinha, que é Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, ele originou para treinar marítimos. Tá? Por quê? Para vocês entenderem um pouquinho isso. Antes da 8.630, trabalhadores portuários eram os empregados das administrações portuárias. Eram os que ficavam em terra. Os trabalhadores que atuavam a bordo, estivador, conferente, eles eram controlados pela DTM, Delegacia de Trabalho Marítimo. Eles eram, na verdade, marítimos e não portuários. Por isso que eles eram sempre treinados pela Marinha. Tá? A 8.630, não, todos passam a ser portuários. Só que o treinamento continuou lá com a Marinha. Desculpa, tá falando muito. Então, deixar claro, este é o grande problema, isso é um nó. O que é a verdade? É assim, trabalhador envolvido na operação só pode ser trabalhador portuário. Ele poderá ser utilizado na forma de avulso ou de empregado permanente. Pode botar qualquer outro trabalhador no envolvimento da atividade? Pode, somente na supervisão da operação. Na movimentação, só trabalhador portuário. Por quê? Porque a lei dá o monopólio a eles disso. Tá? Então, se nós não temos trabalhadores qualificados, esse era um vício do passado. Não, a gente paga, porque é isso que acontece em muitos portos. Chama lá os trabalhadores, paga para eles, mas eles ficam só olhando. Aí eu trago o vaqueiro, eu trago alguém. São ilegalidades em duplicidade. O que nós temos que fazer? Nós temos que treinar e qualificar trabalhador. Para isso, nós temos que resolver o problema das verbas, em parceria com o sistema OGMO. Não tem como pensar em fazer isso achando que vai resolver. Obrigada, Sérgio. Gente, nós vamos ter um espaço.